Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o José Cobori, cara. Obrigado por vir aí, obrigado pela moral, pelo teu tempo. Tá requisitado, né? Eu que agradeço, Igor. É sempre uma satisfação poder estar aqui. Conheço já o pessoal aqui do Grupo Flow. E é sempre uma satisfação e um prazer imenso ter sido convidado por você e poder falar com o seu público. Maneiro. Então pro meu público, pra galera que tá ouvindo a gente aqui, como é que tu se definiria, cara? Porque se eu fosse falar, o cara é economista, palestrante, entende de M&A e tudo mais, mas o que você... Quem é o José Cobori? Por José Cobori. Eu sou um cidadão brasileiro, descendente de japoneses, né? Sou neto de japoneses. Meu avô veio para o Brasil em 1914, né? Então, sou genuinamente um brasileiro. Descobri que talvez não fosse quando fui para o Japão e eu falei, eu tenho que definir, porque no Brasil me chamam de japonês. Eu morei 2 anos no Japão, lá eles me chamavam de brasileiro. Né? Eu sou um genuíno brasileiro, descendente de japoneses. Trabalho desde os 10 anos de idade, né? Então já trabalhei com várias coisas. Fui executivo de uma multinacional durante 13 anos, uma multinacional americana, né? Qual? Então, a Xerox do Brasil. Xerox, eu li isso aí. Então fui, assim, tenho uma experiência grande no mundo corporativo e depois eu me dediquei aí à parte de economia e finanças, né? Operei o mercado por 10 anos e depois mais de 20 anos já que eu tenho empresas no mercado financeiro, né? Então tenho mais de 30 anos aí atuando no mercado financeiro. Fui professor de finanças do IBMEC por 10 anos, dava aula de finanças para o MBA de finanças do IBMEC, né? Depois também para o MBA executivo, até para o pessoal de direito, e eu dava aula de praticamente todas as disciplinas, mas eu gostava mais da de fusões e aquisições, que era o que eu fazia na prática, né? Então trabalhei. O que tem de tão legal em fusões e aquisições, cara? Cara, como eu comecei desde de pequeno, eu fui vendedor de aço, depois fui vendedor de copiadora, depois virei executivo da Xerox do Brasil. Então eu sempre gostei de vender e durante uma boa parte da minha vida eu era dedicado a marketing e vendas. Inclusive eu sou formado em marketing também, né? E o sonho de todo vendedor é você vender cada vez coisas mais complexas, né? Então eu sempre brinquei com isso. Eu comecei vendendo brinquedo e cheguei no auge ali, que é vendendo empresas inteiras, né? Vendendo e comprando empresas inteiras, assessorando esse processo de forma estratégica. Então o mundo do M&A, né, que é a sigla de fusões e aquisições em inglês, ele é muito interessante porque você acaba descobrindo coisas na empresa que nem os donos sabem, né? Porque muitas vezes o empreendedor, o fundador da empresa, ele tem o tino comercial, ele sabe como tocar, sabe como fazer negócio, mas de uma forma completa a empresa ele não entende como funcionam algumas coisas, principalmente na área de finanças corporativas, né? De estratégia, de planejamento estratégico, ele vai meio que fazendo na intuição e obviamente essa digamos assim, a grande sacada do empreendedor, é o tino que ele tem próprio para isso, mas a empresa chega num determinado patamar e não tem como coordenar tudo isso aí, obviamente as empresas grandes contratam executivos, contratam profissionais, então você descobre que o controlador da empresa muitas vezes ele não sabe como a empresa realmente funciona, é administrada. Uhum. E quando você está num processo de fusão e aquisições, é meio que assim, você tem que descobrir, que a gente brinca, os esqueletos que estão dentro do armário, né? Então se você está comprando, obviamente você vai querer fazer um raio-x na empresa e descobrir tudo que eventualmente tem de errado e o que não tem, mas possivelmente vai ficar errado com o tempo, né? Então, e tu não só conhece tudo isso, como tu escreveu livros sobre isso também, né? E dou muita palestra e cursos sobre fusões e aquisições também, né? Então, eu brinco que assim, esse meu livro que eu escrevi sobre avaliação de ações, eu costumo brincar que a maioria dos analistas de ações, eles não sabem como os negócios funcionam. Que aí é a grande crítica que a gente faz hoje do capitalismo financeiro, né? Você está atrás de retorno, o capitalismo financeiro domina o capitalismo industrial porque é o dono do capital, e muitas vezes eles não sabem também como a empresa funciona, né? Então você vê muito analista na Faria Lima, que eles fazem análise, compra ação, vende ação e tal, mas ele não sabe, não tem noção como a empresa funciona, né? E eu acho que eu me dei bem até em fusões e aquisições, porque como eu fui executivo de empresa há muito tempo e trabalho desde criança, né? Eu brinco assim, eu sei como funciona o chão de fábrica, né? Eu fui vendedor de carregar pastinha, incomodando, né, nas portas para vender os produtos. O chato lá que fica tentando vender. Então eu falei assim, a enciclopédia Barça aí também não, né? Não, aí a enciclopédia Barça é o pé na porta e não dá. Sim. Até a expressão pé na porta vem disso, né? Então assim, mas todo vendedor em algum momento ele tem a sua chatice, né, de fazer a pressão para vender. Então acho que a minha grande, não é a intuição que eu tinha nos negócios, é justamente que eu sabia exatamente como os negócios funcionavam, né? E, infelizmente hoje, com esse domínio do capitalismo financeiro, a grande maioria de analistas de mercado financeiro não sabe como as empresas realmente funcionam, né? A gente brinca, nunca pisou no chão de fábrica,
nunca bateu uma pastinha, né? Então ele... Capitalismo financeiro, o que você quer dizer exatamente um capitalismo financeiro? É o lance de bolsa de valores? Esses uns números que são meio etéreos? É isso que tu tá chamando? O que é o capitalismo financeiro? É o que a gente vê muito hoje, a crítica sobre a financiarização da economia, né? Seria, digamos, a financiarização da economia real. Então, se eu fosse dividir, quando eu falo, é até para tentar ser um pouco mais didático, assim, com a Revolução Industrial veio as manufaturas, as grandes indústrias e começaram que é a grande crítica que os comunistas, via Karl Marx, fazem do capitalismo, né? As contradições que existem no capitalismo. Então as indústrias foram crescendo, foram se expandindo, só que em determinado momento o próprio crescimento e acumulação de capital do capitalismo industrial, que é quem realmente produz esse microfone, produz o fone de ouvido, que produz produtos físicos, em algum momento ele não consegue realizar, que é a contradição entre a produção e a realização. Porque para esse negócio ter margem, a própria indústria, as empresas, ela começa a pressionar os fluxos que saem da empresa. Então, você olha a demonstração de uma empresa, tem um fluxo que sai para pagar funcionário, para pagar trabalhador, tem um fluxo que sai para pagar imposto, tem um fluxo que sai para pagar fornecedor. E para ele sobrar mais lá no bottom line, lá no lucro líquido, realmente, ele tem que tentar pressionar para esses fluxos de saída reduzir. Obviamente, ele pressiona o fluxo mais fraco na negociação são os trabalhadores. Então, ele pressiona para que os salários sejam, obviamente, cada vez menores. Pressiona o governo para ele pagar menos imposto. Pressiona os seus fornecedores para fornecer produtos mais baratos. Então, ele começa a reduzir esses fluxos de saída. Só que quando ele vai realizar o produto que ele vendeu, ele precisa dessa massa de renda na sociedade para consumir o produto dele. Então, em algum momento, o capitalismo industrial se viu diante dessa contradição. Cara, acho que ninguém nunca me explicou uma parada desse jeito que é assim, entendi, porra. Inclusive, desculpa pela voz aí, família, futebol, tá? Mas entendi, tá? Entendeu? Vai lá, continua. E aí que entra o capitalismo financeiro, que é o capitalismo financeiro que são aqueles capitalistas que acumularam durante o tempo muito capital, muita riqueza financeira, e eles passaram a financiar essa realização. Então, você está na classe trabalhadora, sei lá, você trabalha na indústria e só que, puxa, ganho R$2.000 por mês. Queria comprar esse microfone e não tenho dinheiro, né? Porque é muito caro para minha renda. Aí veio o capitalismo financeiro e falou assim, não, Igor, eu financio para você aqui em 24 vezes, né? Você paga aqui uma taxinha de juros e você vai ter acesso ao produto que você quer consumir. Aí você compra o microfone, só que você vai pagar 3 microfones ao final de todos os pagamentos. Eu sou o capitalista industrial que produziu o microfone, legal essa parceria. Você financia o cara compra o meu microfone. Eu vendi o microfone que eu queria. Só que você pagou 3 microfones. O capitalismo financeiro ganhou 2. O capitalismo industrial ganhou 1 microfone e o cara ganhou 2 microfones. Entendeu? Entendi. E você pagou os 3 microfones. Eu sou um otário, no fim das contas. Mais ou menos isso, né? É só que os otários, todos nós somos otários, a gente não tem essa consciência ainda. É verdade, né? Que assim, isso tá assim há muito tempo já, não é? Sim, sim. E cada vez mais selvagem, né? O capitalismo financeiro ele vai ficando cada vez mais selvagem. O que a gente está vendo hoje, o planeta, o que está acontecendo hoje na economia é essa financiarização global da economia, né?